Olá, eu sou o Leandro Lacorte e esse é o meu trabalho final da disciplina de implementação de linguagens de programação, que o tema que eu escolhi então foi DOT, né, uma análise da DSL externa do Grafis. Então, começando, né, o que é uma DSL, né? A sigla que significa Linguagem de Domínio Específico. Então a gente pensa nela como uma ferramenta especialista, né? Se uma linguagem como Java, C Sharp ou Python é um canivete suíço, né, feito para resolver qualquer tipo de problema, uma DSL é um bisturi, então. Ela é projetada para fazer uma única coisa, mas para fazer essa coisa muito bem. De forma geral, então aqui eu dividi, né, elas se dividem em dois grandes grupos, né, que são as DSLs internas e as DSLs externas. Então, à esquerda aqui nós temos as DSLs internas, que elas vivem, né, dentro de uma linguagem hospedeira, uma linguagem que a gente já conhece, né, como o próprio C Sharp. Ela é apenas um código daquela linguagem, só que escrita de um jeito tão fluente que parece que é uma linguagem nova. Aí nós temos o exemplo clássico, né, dessa DSL interna, que é o link em C Sharp, né? E aqui tem um exemplo de código, né, em que esse idades where ele parece uma linguagem de consulta, mas é 100% C Sharp válido. O compilador de C Sharp já entende isso, não precisamos de nada novo, então. E aí essa que é a diferença para as DSLs externas. Então aqui à direita, que essas sim são uma linguagem completamente nova e independente. Elas têm sua própria sintaxe, suas próprias palavras-chave e suas próprias regras. Ela requer um compilador ou interpretador como parser ou elixir. E tem um exemplo que é o SQL, né, que é bem conhecido, que nós já conhecemos aí. E tem um exemplo aqui de código simples de SQL com select, enfim. O foco de hoje vai ser a linguagem DOT, né, DOT, do Grafis, que é uma DSL externa. Né? Então, o que é o Grafis e a linguagem DOT? DOT. Então, como a gente já sabe, né, o DOT é uma DSL externa. Agora a gente vai entender então o que ele faz e qual é a diferença dele para o Grafis. É muito comum, né, a gente achar que seja a mesma coisa, mas eles são duas partes diferentes de um sistema em comum. O DOT é a linguagem, né, que para nós como usuários a gente escreve ela. Ele é literalmente o arquivo de texto, né, com a extensão .dot, que é o texto simples. E o Grafis, por outro lado, né, é a ferramenta, o motor, né, o software que a gente instala no computador. Ele é o motor de renderização. E a função de cada um é muito clara. Né? No DOT, nós nos preocupamos apenas com o que, ou seja, qual é a estrutura do nosso grafo. Nós apenas descrevemos os dados, né? Quais são os nós, quais são as conexões. O nó A se conecta ao nó B, por exemplo, aqui. E depois a gente entrega no arquivo .dot, esse arquivo .dot aqui, para o Grafis, que é a ferramenta que se preocupa com o como. Então o Grafis é um especialista em layout e ele vai calcular qual é, que é a melhor forma de desenhar aquele grafo. Onde eu posiciono, né, o nó A, onde A e B devem ser posicionados na imagem, qual é o caminho, né, para a seta A até a B, para que ela não cruze com outras setas, e faz todo o cálculo. A gente não precisa se preocupar com isso, então. E como o diagrama no slide mostra aqui, né, o fluxo é, a gente escreve o ponto .dot, o Grafis lê esse arquivo e cospe uma imagem PNG ou SVG ou PDF, conforme o usuário escolher. Esse modelo é chamado de separação de preocupações. E o foco aqui é descrever a estrutura do meu sistema, que a ferramenta foca em desenhar de uma forma mais otimizada. E eu não preciso
ficar arrastando caixinhas com o mouse, né, por exemplo. Isso eu não preciso me preocupar com isso. Então, qual é o problema que o Dot resolve, né? Descrever grafos. O desafio. O desafio é como descrever a estrutura de um grafo de forma clara, legível e eficiente. Então, tendo esse grafo aqui como alvo, né, onde a gente tem um nó A, um B e um C, e a gente tem uma aresta aqui de A para B, de B para C e de A para C. Então, tendo esse grafo alvo aqui, como eu pego esse grafo e descrevo ele de uma forma que o computador entenda, mas que principalmente um ser humano consiga escrever e ler facilmente. A gente vai comparar então 3 formas de fazer isso. A primeira, a gente tem a alternativa programática, imperativa. Eu poderia usar uma biblioteca do Python ou do Java, por exemplo, em que eu teria que instanciar um objeto a sair chamando métodos, como adiciona nó A, adiciona nó B, adiciona aresta A, B, né? Como esse código aqui de exemplo. O problema então, ele funciona, né? Só que ele é extremamente verboso. Então eu estou focado nos passos e no como fazer, e não na estrutura final que eu quero, né? Preso a uma linguagem API. Segundo, nós temos a alternativa de dados genéricos, como o JSON ou o XML, por exemplo. Isso aqui é um pouco melhor, é mais estruturado, mas tem aquela poluição visual, né? Para cada nó eu tenho chaves, eu tenho IDs, aspas, e para cada aresta eu tenho from e to. É verboso, é difícil de bater o olho e entender rapidamente qual é o fluxo desse grafo. Bom, e por último a gente tem então a terceira, que é a nossa solução, que é a solução com DSL DOT, que é a declarativa. Essa aqui, então a gente percebe aqui claramente na diferença, né? Como é simples a sintaxe, com 4 linhas de código, já está escrito o que a gente pretende fazer esse grafo. É limpo e direto ao ponto, né? É legível e tem o foco total no domínio, né? O grafo. Então, o Dot vence porque ele é uma linguagem declarativa. Eu não digo ao computador como desenhar o grafo, eu simplesmente declaro qual é a estrutura do grafo e todo o ruído, as chaves, os métodos e as aspas necessárias são removidas, né? São subentendidas. E essa é a grande vantagem de uma DSL, né? Ela nos permite focar 100% no problema de domínio, que nesse caso é apenas quais são os nós e quais são as conexões. Então depois a gente passa para a anatomia de um grafo, DOT, a sintaxe básica. Então a gente vai dissecar agora a sintaxe dele, como ele funciona. Então aqui a gente tem um código, né, um arquivo .dot, e é aqui que a mágica acontece. Então, né? Primeira linha, por exemplo, aqui a gente tem dgraph G. Essa aqui é a casca do grafo, né? Ela define um grafo direcionado, né? Se fosse um grafo não direcionado, não teria o dir, seria só graph. E isso diz para o Graphis que as nossas conexões devem ser desenhadas como setas e não apenas linhas. E dentro das chaves nós temos basicamente duas coisas, né? As definições dos nós e as definições das arestas. Olhando as definições dos nós, a gente tem na linha A, eu estou definindo o nó A e estou passando atributos para ele dentro de colchetes. Então, por exemplo, aqui a gente tem o label nó principal e a gente muda o texto que aparece dentro dele, né? Aqui, nesse nó aqui, o texto que a gente botou para aparecer dentro dele é nó principal. Então, ele mudou aqui. E depois a gente pode usar shape box para o nó ser quadrado, por padrão ele é oval. E a gente tem também o color red, que mudou aqui a cor da circunferência
da circunferência, enfim, da forma do nó, a borda para vermelho. Simples assim. Então, e a gente tem o nó B aqui, que tem o label outro nó. Ele usa o shape padrão, né, que é a elipse, com o outro nó. E o C também aqui, que é um nó simples com a letra C rotulada. Em seguida, a gente tem as arestas, né, as conexões. É aqui que o operador traço, setinha, né? Traço maior, entra. Ele significa simplesmente aponta para. Então, a A aponta para B, o A é o nó principal, A aponta para o B, que é o outro nó. E temos aqui também o B para C e A para C. Então, o B aqui para C e o A para C. Sendo que a gente define o style do A para C como dashed, que é tracejado, né? Então, criou essa linha tracejada aqui. E é basicamente isso. A sintaxe do Dot se resume a definir nós, definir arestas para um operador traço maior e personalizar ambos usando atributos entre colchetes. Né? Uma linguagem muito enxuta e focada. Então, no último slide, a gente, como humanos, a gente aprendeu como escrever o DOT, né? Mas como que o computador entende esse A traço maior B, o que significa ele? Então, o computador não lê o texto como a gente, né? Ele vê uma sequência de caracteres. E para transformar esse texto em uma imagem, ele passa por um processo, uma pipeline, que é o coração de toda a DSL externa. Então, o item 1, aqui que a gente tem é o código-fonte, né? Tudo começa com o nosso arquivo .dot que a gente acabou de escrever, né? Ele é uma caixa de texto contendo, por exemplo, A-B, que é o que a gente escreveu. E primeiro o arquivo é entregue para o Lexer, que é o analisador léxico. O trabalho do Lexer é simples, né? Ele fatia o texto bruto em pedaços atômicos, que chamamos de tokens, e ele não lê, não sabe se a frase faz sentido, né? Ele apenas etiqueta cada palavra. A função dele então, é quebrar o texto bruto em tokens, né, palavras. Ele é como se fosse um fatiador de texto. E o 3, então, a gente tem o fluxo de tokens. Então, o texto A-B, ele vai virar essa operação, essa sequência de tokens, né? Um IDA, operador traço maior, e um IDB, ponto e vírgula. Então, esse é o fluxo com caixas lado a lado. Depois, passando disso, ele passa para o parser, né, com os tokens em mãos. Entramos na parte mais importante, que é o parser, o analisador sintático. E o parser é o cérebro da operação, né? Ele é o professor da gramática. Ele pega essa sequência de tokens e verifica se ela obedece às regras da linguagem DOT. Né? Ele sabe, por exemplo, que A traço maior B é válido, mas A ponto e vírgula traço maior B estaria errado. Né? Então ele constrói uma árvore sintática abstrata, né? ST. Bom, e passando para então para ST, né? Ele passa para ST, para árvore sintática abstrata. E se a gramática estiver correta, né, o parser vai construir essa ST, ou uma árvore sintática abstrata, que é fundamental, né? Que a gente sai do texto e agora a gente tem uma estrutura de dados, né, na memória. Essa árvore representa o significado do nosso código. Né? Aqui a gente tem uma declaração de aresta que conecta o A nó, o nó A no nó B. Então a gente tem a raiz aqui, o filho 1, que é o nó A, e o filho 2, que é o nó B. É uma estrutura de dados que representa o código. E por último a gente tem o interpretador. Ele passa para o interpretador, né? A árvore entrega ao interpretador, que no caso é um motor de layout do GraphS. Ele lê a árvore, calcula o posicionamento dos nós e executa por fim a imagem final. Né? E desenha o grafo. E por último, então, a gente tem o resultado final, né? Que é a imagem, .png ou .vag, enfim, como seja, tenha sido definido, que é o resultado do nosso código. Então essa pipeline, né, que é Lexer, Parser, AST, é o que define uma DSL externa.
E a Bíblia que o parser usa para fazer esse trabalho é a gramática, né, que a gente vai ver a seguir agora. Então, o DNA da linguagem é um trecho da gramática do DOT. Então, no último slide, né, como eu disse, o parser é o professor de gramática que valida as frases da nossa linguagem. Mas como exatamente que ele sabe quais são as frases que são válidas? Então, é o que a gente vai ver agora. Ele faz isso consultando uma gramática formal da linguagem, que é o que estamos vendo aqui. Pense nisso como o DNA ou a receita do bolo, que define toda a combinação da sintaxe possível. Então, o parser é um conjunto de regras normais, geralmente escritas em BNF, né, para validar a sintaxe. E essa é a lei da linguagem. Então, com a fonte aqui do próprio site do Graphies, da documentação do Graphies, oficial, a gente pode entender um pouquinho da lógica da gramática. Seguindo o rastro do nosso exemplo bem simples, que é A traço maior B, a gente tem aqui então um grafo, simplesmente aqui o grafo, que é um grafo direcional. E depois a gente tem a lista de declarações, opcionalmente com ponto e vírgula. E então a gente tem o passo 3, que é o parser, e começa procurando uma declaração, né, o STMT. Pode ser um nó, uma aresta, ou etc. Depois a gente tem a regra 4 aqui, que ele vê que um STMT pode ser um add STMT, uma declaração de aresta, e essa regra diz que o add STMT começa com um node ID, que é o nosso A, e em seguida com um add RHS, que é o lado direito da aresta. Então depois a gente tem a regra 5, né? Ok, mas o que é o add RHS? A regra 5 diz que ele começa com um add OP, que é um operador de aresta. E aí que vem a regra 6, que é o que é esse add OP. A regra 6 é o mais importante para nós, né? Ela define o texto seta ou o texto traço traço, que é para o operador de grafos não direcionados. Então, como isso valida A traço maior B, é o parser VA, um node ID, ele consulta a regra add STMT, ele espera um add RHS, o add RHS exige um add OP, o parser lê e vê que é um add OP válido, e em seguida ele espera outro node D, o B, e a sequência node D, traço maior node D, é válida. Essa é basicamente um exemplo da gramática. Então, nesse momento, o parser lê nosso traço maior, compara com a regra 6 e diz, ok, esse token é válido. E voltando para a regra 5 aqui, depois do add OP, a regra 5 espera outro node ID, como eu já falei, que é o nosso B, e bate com as regras e constrói então a AST nessa árvore. Se a gente tivesse escrito, por exemplo, A igual maior B, com uma seta dupla, o parser procuraria na regra add OP. Só que como ele não encontraria, ele falharia e daria um erro de sintaxe. Então é essa gramática que dá ao parser o poder de validar o nosso código. Por último, a gente vai aqui para uma demonstração rápida do DOT, saindo um pouco da teoria, né, fazendo uma demonstração prática. Esse é o código que a gente vai usar, um código bem simples que eu salvei como fluxo.dot. O objetivo aqui é modelar um fluxo de processo bem simples, como o de uma compra online. Então a gente tem aqui esse layout definido aqui, eu não tinha comentado ainda antes. Eu defini como um atributo global, então, né, o rankdir igual a LR. Né? Isso é muito útil, porque o rankdir quer dizer a direção de ranqueamento. Né? O LR é o left to right, esquerda para direita. Isso diz ao Graphies que eu não quero um fluxograma de cima para baixo, que é o por padrão que ele faz, mas sim o que flutua da esquerda para a direita, o que é mais comum para processos. Depois a gente tem aqui os nós, né? Node, a seção Node. E eu fiz algo interessante aqui também, que eu defini os atributos de Node globais. Primeiro eu digo que os próximos nós terão shape elipse e uma cor azulada, então eu listo início e fim.
Então eu defini uma classe global aqui, Node, elipse, com style field, e uma cor definida aqui também, a cor azulada. E eu defino um nó início e um nó fim. E depois eu mudo o atributo node padrão para shapebox, com style do mesmo jeito, e uma outra cor aqui também. E defino outros nós, que são validar pedido, processar pagamento e enviar produto. E por último, então, a gente tem a definição do fluxo, que é a parte mais limpa, né? Eu conecto o início ao passo 1, o passo 1 ao passo 2, ao passo 3. Eu posso fazer isso também, que a gente chama de encadeamento no Dot, é muito comum também. Isso aqui é a mesma coisa que escrever passo 1 ligado a passo 2, ponto e vírgula, depois passo 2 ligado a passo 3. A gente pode fazer isso aqui também. E por fim, a gente faz aqui passo 3 ligado ao fim. E agora a gente vai ver o que acontece quando a gente executa isso, então. Então, passo 2, execução do Grafis. Agora a gente tem o arquivo fluxo.dot, a gente vai executar. Bom, a gente tem dois jeitos aqui para fazer isso. Eu encontrei aqui um site, basicamente é um Grafis online, onde ele compila e faz em tempo real a montagem da imagem no Dot, no formato que quiser, em PNG ou SVG ou JSON, enfim. A gente pode começar fazendo pelo terminal. Pelo terminal, a gente tem que ter instalado na máquina o Grafis, então, né? E o dot estando nas variáveis de ambiente lá. Com isso, a gente vai fazer esse comando aqui, tendo o arquivo .dot no diretório onde o terminal está aberto. Então a gente vai fazer dot, que é o executável da ferramenta Grafis. Aí a gente tem esse formato aqui de saída, que é para PNG, né? Essa flag aqui, tpng, que especifica que vai ser PNG a saída. O arquivo de entrada, né? Que é o dsl dot, que é fluxo.dot, e o output, né? O fluxo.png, que é o arquivo de saída, com a flag output aqui. E esse aqui é o comando que a gente dá no terminal para compilar e gerar a imagem do grafo. Então, eu vou fazer o exemplo pelo terminal primeiro. Eu estou aqui na pasta onde eu tenho o meu arquivo .dot, que é o próprio código que eu acabei de mostrar. E é isso. E eu vou dar esse mesmo comando que eu acabei de mostrar também, aqui no terminal. E pronto, ele nos gera aqui o PNG com o nosso grafo. Então, início, uma elipse azulada, validar pedido, não, um retângulo vermelho, processar pagamento, retângulo vermelho, enviar produto, retângulo vermelho, e o fim. Tá aqui o nosso grafo. E tem também a nossa segunda forma, que é pelo site que eu falei também, né? Tá aqui embaixo, que é o Grafis Online. A gente pode colar aqui o nosso código e ele automaticamente ele já vai ele gera em tempo real, né, o nosso grafo, a imagem do grafo. Aí que pode selecionar a engine, trocar de engine. E aqui o formato, por exemplo, eu posso colocar em JSON, ou Xdot, ou PNG, né, que é o mais visível para ver o grafo. E eu posso baixar aqui, compartilhar, enfim. E aqui, enquanto eu vou mexendo, ele vai alterando em tempo real. Então, por exemplo, eu posso retirar esse passo 3, como eu falei, do encadeamento. Então ele vai separar já, né, o gráfico automaticamente. E eu posso recolocar aqui novamente
o passo 2, traço maior, passo 3, que ele já vai em tempo real atualizar aqui o grafo, volta para o que era antes. Eu posso também, por exemplo, retirar o shape box aqui e colocar elipse. Então vai ficar tudo em elipse. E é isso. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, criar um outro nó, passo 4, ponto e vírgula. E aí eu posso fazer uma ligação do passo 2 para o passo 4. Então ele vai fazer uma ramificação aqui no nosso grafo. E ele calcula automaticamente como é que ele deveria formar esse grafo para ficar uma melhor visualização. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Bom, então essa é a demonstração. E para finalizar, então a gente tem a conclusão, né, os pontos fortes e as limitações do DOT. Para concluir, então a gente tem os pontos fortes, né? Entre os pontos fortes a gente tem a clareza e a legibilidade, que são inegáveis, né? A DCL nos permite focar 100% no domínio do problema, que é a estrutura do grafo, sem o ruído de uma linguagem de programação de uso geral, e o código é muito limpo e declarativo. Essa clareza leva à eficiência na descrição. Com poucas linhas do DOT, a gente consegue descrever grafos que, se fossem feitos manualmente ou com código imperativo, eles seriam muito mais trabalhosos. E um benefício enorme é o layout automático e poderoso, né? A gente nós só descrevemos as conexões e o grafista faz todo o trabalho pesado de posicionar os nós e as arestas de forma otimizada e legível. Isso economiza um tempo gigantesco. E por ser texto puro, né, o DOT oferece portabilidade também. Eu posso gerar um arquivo .dot a partir de qualquer outra linguagem, como Python ou Java, para visualizar os dados que a minha aplicação está gerando. E a gente tem também, claro, as próprias limitações, né? Por outro lado, a gente tem, por exemplo, a curva de aprendizado inicial, né? Apesar de ser bem simples, ele exige aprender a sintaxe e os atributos, né, específicos do DOT. E a gente tem a segunda, que é a mais importante, que é a ausência de lógica programática. O DOT não tem if, não tem for, não tem variáveis. Ele não foi feito para ser uma linguagem de programação de uso geral, né? Ele é uma linguagem apenas de descrição. E existe também uma dependência da ferramenta. Para visualizar o seu grafo, né, você precisa ter o grafismo instalado e rodando. O arquivo .dot por si não é a imagem. E por último, a customização muito avançadas, a gente requer um controle milimétrico sobre cada pixel. Né? Os atributos podem se tornar bem complexos e exigir um estudo mais aprofundado. Né? Se tu precisar de uma customização muito complexa e avançada, já é mais limitado, mais complicado de fazer pelo DOT. Em suma, o DOT é uma excelente DSL externa, porque faz o que se propõe com maestria, né? Descrever e renderizar grafos de forma eficiente e visualmente atraente. Bom, é isso então. Esse é o meu trabalho. E eu fico por aqui.